Bem-vindos ao J8. Hoje vamos falar de Bulgaçal, Almas Imortais. Gostei desse título. Bem que o subtítulo não foi criação brasileira, né? Tá lá em inglês, né? Sim, só traduziram, é verdade. E não deixe de deixar seu like aqui no nosso vídeo, hein? Aqui embaixo, deixa um comentário, mas não se esqueça aí, principalmente do nosso like aqui. Então, falar do Bulgaçal, Almas Imortais. Ele começou a passar em 2021, terminou agora em 2022. Ele é da TVN e do Netflix. A série foi feita pelo diretor Jang Yong-woo e foi escrita, né, por dois roteiristas aí, o No Sora e Jae Won. Ele tem 16 episódios de 1h20, mais ou menos. E ele tá legendado e dublado lá no Netflix agora. E assim, ele é um K-drama que tá completo já, ele já passou inteiro na Coreia do Sul. E aqui no Netflix ele tá saindo 2 episódios por semana. E tá assim, ele tá um pouco mais devagar para ser lançado, porque ele tá sendo dublado também. Então, ele tá saindo num formato completo aí, né? Como ele tem assim, ele é um suspense, assim, tem um estilo meio diferente. Então, tá valendo a pena para o Netflix colocar aos poucos no catálogo, porque aí dá tempo do pessoal assistir, pensar, comentar com amigo, fazer aquele burburinho, né, entre um episódio e outro. Exatamente, a Netflix tem esse modelo misto, né, de lançar K-dramas, né? Tem gente que reclama, mas a Netflix escolhe qual que é a melhor produção para lançar semanal e qual que é a melhor produção para lançar o pacote de uma vez. E essa série ela optou Verdade. por esse formato semanal. O Bulgaçal é a história mais ou menos o seguinte: fala sobre monstros imortais, né, que existiam durante muito tempo, desde a Coreia bem antiga e tal. Eles falam também que muitos monstros que eram imortais acabaram morrendo aos poucos, e um deles que acabou sobrando é o Bulgaçal. E esses monstros, eles se alimentam de sangue humano, né? Então é uma coisa meio que é meio zumbi, meio vampiresco assim, mas é para eles sobreviverem, eles precisam se alimentar dos humanos. O primeiro episódio, ele se passa praticamente inteiro no passado. Ele vai mostrar aí a infância de um garoto. Ele se chama Rual, né? É um garoto órfão e ele está vivendo ali na era Goryeo. Como eu falei, ele não tem pais, né? Ele é adotado por um pessoal de uma vila, um tipo de uns nômades que estão sempre andando para lá e para cá e tal, mudando de lugar onde eles vivem. Você percebe que eles são bem pobres e tal, eles acabam adotando aquele garoto. Só que esse garoto ele tem a alma amaldiçoada, então ele acaba sendo perseguido por esse monstro aí chamado Bulgaçal, e por causa disso ele acaba atrapalhando a vida das pessoas ao redor ali que vivem com ele. Porque como esse monstro está sempre perseguindo ele, esse monstro acaba matando as pessoas ao redor ali. E com o tempo o pessoal do vilarejo ali acaba descobrindo isso, né? Porque tem uma xamã muito estranha que está sempre aparecendo. Ela aparece em várias épocas diferentes, você vê essa xamã aparecendo. É uma coisa meio bizarra, assim, ela tem um cajado que ela fica segurando ali, tem umas roupas estranhas. O pessoal acredita nela, né? Ela fala que ele está sendo perseguido pelo Bugaçal e todo mundo que está perto dele vai acabar morrendo por conta disso. Então o pessoal dessa vila aí acaba se revoltando contra o moleque, acaba querendo ir para cima dele, tenta matar ele. Só que acaba sendo salvo ali por um general ali daquele império, né, de Goryeo ali. E esse general adota ele como se fosse um filho. E esse garoto, né, o Rual, ele acaba entrando ali pro exército e ele se torna um caçador desses monstros e desses demônios. E então ele integra ali um grupo e tal. E assim, passa-se o tempo, ele fica mais velho e ele acaba dando, né, de cara com o Bugaçal. Você vê ali, né, esse encontro acontecendo finalmente entre os dois, por ele ter sido perseguido, né, ele tem toda aquela vontade de derrotar o Bugaçal. Só que a gente descobre que, né, esse Rual aí, ele é um cara que se torna imortal. Olha que coisa, né? Ele é uma alma imortal e ele acaba passando o tempo, passam-se as épocas, né? A gente vê saindo do período Goryeo, passa para o período Joseon, e a gente tem uma passagem de muito tempo depois. A gente acaba indo para 2006 e ali a gente vê que esse cara tá lá vivo ainda. Nesse futuro aí, nesse quase presente, ele tá atrás de uma mulher, de uma certa mulher. Ele fala que tá à procura dela há 600 anos e tal. E, né, se ele tá procurando ela há tanto tempo, é porque ela também é imortal. Então, tem todo esse mistério aí. Óbvio que eles revelam muito mais do que isso no primeiro episódio. Eu tô falando assim, por cima, né? Tô tentando não revelar, porque cada episódio que passa, eles mostram um pouquinho mais da história e tal. Tem sempre muito drama, sempre muita tensão, assim. Então, eles estão sempre tentando deixar quem tá assistindo preso, assim, no roteiro.
é legal assistir para poder saber, né, o que se passa aí, o que vai ter entre essas duas pessoas aí nos dias atuais, porque chega a passar um tempo e a gente pula de 2006 para 2021. Então você começa a ver e tem toda uma perseguição e tal, você não sabe exatamente qual é a índole desse cara aí, desse Rual, por que ele está atrás dessa mulher, por que essa mulher também ela é imortal como ele, o que isso tem a ver com o Bulgaçal. E como eu falei, tem vários outros monstros, né, que continuam vivendo entre os humanos, estão se disfarçando de humano, e você percebe que alguns personagens do passado reencarnaram no presente, então são os mesmos atores fazendo pessoas diferentes, em épocas diferentes, e isso deixa uma trama bem interessante, assim. Ele não é voltado tanto para ação assim, ele é mais sobre o mistério, né? Sobre esse Bulgaçal, se ele continua existindo, se ele não continua existindo. Também não é romance, né? Mas para você saber exatamente o que vai se passar com esses dois protagonistas, né? Que são essa mulher e o Rual. Então, tá saindo aos poucos, tá lá no Netflix e tá bem interessante, assim, pelo que eu vi, saíram até agora 4 episódios, eu assisti 3. Os episódios são um pouco mais longos mesmo, eles têm 1h20, então são praticamente 2h40 de episódio por semana, que é bastante coisa para assistir aí, né? Quase 3 horas aí de conteúdo semanal. E aos poucos vai saindo aí, né? Vamos ver até onde vai ser. E para mim valeu a pena ver o que apresentaram até agora, né? Como eu disse, né, o primeiro episódio é no passado e agora já tá, a partir do segundo, ele já tá no presente, assim. O passado tá ali só para talvez ambientar o pessoal, talvez pegar o pessoal que não conhece muito K-dramas de época, né, para eles já irem se acostumando com aquele visual antigo e tal. E acaba apresentando bem a infância desse personagem aí que dura por tantos anos ainda. Sim, eu vi que a série passa de sábado e domingo, às 9 horas da noite lá na Coreia, né? Na Netflix vai demorar um pouquinho para ficarmos em dia, né? Mas a série já foi finalizada lá na Coreia, né? Eu achei interessante que ela sucedeu Jiri-san e a série que vai continuar depois dela, né? Depois que ela acabar, é 25-21. Se Que é eu o não novo me K-drama do Nando-san. A gente já viu a divulgação dessa outra série e eu acho engraçado que, tipo assim, é um horário nobre, mas são gêneros totalmente diferentes, né? Tipo, aqui já temos uma comédia romântica que vai estrear no lugar, Sim. é outra pegada, é totalmente diferente, né? A anterior, a direção, ela era de suspense também. Inclusive, ela tinha o cara do Kingdom, do Gong também. É Jude Hong, né? Que é o Isso, patrão. isso. E tinha o seu personagem favorito aí, né? O Repai, né? Ah, é verdade, verdade. Então, e assim, era um suspense, agora vem um outro suspense que é um pouco mais fantástico, assim, porque envolve, né, esse tempo grande aí onde as pessoas estão imortais e tal. E depois vai passar para uma comédia e tal. E esse 25-21 já tá lá no Netflix marcado para estrear. Teve um atraso aí de uns dias para lançar, porque eles estão dublando também, mas vai sair também em breve no Netflix. Então, provavelmente quando acabar o Bugassal aí semanal já entra esse daí. Eu só comecei a prestar atenção nesse horário da TVN por causa de Vincenzo. Sendo bem na real aí, a gente assistiu várias séries da TVN ano passado que são desse horário, mas eu comecei a reparar exatamente a troca de gêneros e tal foi a partir de Vincenzo. Aparentemente, eu não vi muito gente comentando sobre esse K-drama aí, nos grupos mesmo, eu vi pouca coisa assim. Mas eu acho que ela foi feita mais pensando para talvez pegar um público diferente aí, né? Que ela tem um tom muito diferente dos K-dramas tradicionais, assim. Ela leva muito a sério assim, o roteiro, tem muita investigação e tal, e tem essa tensão de alguém está sendo perseguido, nem sempre eles mostram o monstro aparecendo na cena, né? No período presente, como tem muitos monstros disfarçados de humano, você não sabe se dá para confiar em todo mundo. Então tem toda essa dinâmica diferentona aí. Para mim, eu acho que vale a pena dar uma olhada aí, né? É uma coisa que eu não estava esperando. Eu até achei que o primeiro episódio foi um pouco ali mais demorado, assim, um pouco mais arrastado, porque ele demora bastante, né? Para mostrar ali do que se trata a série. Mas agora a partir do segundo ali, ele já muda um pouco assim, já dá uma coisa mais dinâmica assim, e aí ele vai te entregando aos pouquinhos o que eles querem contar. É uma coisa que é uma dica para todo dorameiro de questão é que não dá para parar no primeiro episódio.
uma série não se apresenta pelo primeiro episódio nos K-dramas. Talvez no Ocidente funcione assim, mas nos K-dramas não. Demora uns 2 a 3 episódios para você entender o universo daquela série. Aí você pode julgar. Ah, quero assistir, não quero assistir. Aí você tira a sua conclusão, mas normalmente dê uma chance aí, 2 a 3 episódios. Não se limite ao primeiro episódio. Verdade. E, logicamente, não poderia deixar de dizer que deixe seu comentário. Se você está assistindo essa série, comente aqui embaixo o que você está achando. Ou se você se interessou, porque a gente falou dela aqui, deixa aqui o comentário por que você vai começar a assistir. Foi pela gente? Então escreva aqui embaixo. E se vocês não curtiram até agora, chegou o momento de curtir, porque a sua curtida é o seu agradecimento pelo conteúdo que a gente criou aqui no canal, né? E se você não é inscrito, inscreva-se também. Ative o sininho e você vai receber tudo que a gente publicar aqui no canal, todas as novidades e notícias. E obrigado por assistir a gente até aqui e até o próximo vídeo.